Bom dia, amigos. Estamos aqui reunidos mais um domingo para o nosso culto matinal dominical. Mais uma semana se passou e nós agradecemos a Deus porque tem nos dado vida, saúde, disposição, alegria de viver. E tudo isso provém da nossa comunhão com o Senhor nosso Deus. Quanto mais nós estamos em comunhão com Ele, lendo a sua palavra, meditando, mais felizes nós seremos. Então hoje, para iniciar esse culto, nós vamos estar cantando uma música aqui, e o importante é a letra, não são os cantores, tá? Mas eu achei interessante essa letra, porque nós estamos ouvindo tanto, né? Falar de guerras, rumores de guerra. E essa música fala, né, sobre os reis da terra. Então, nós vamos cantar essa música e eu peço que vocês estejam prestando atenção nas palavras dessa música. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas em palavras reina hoje, não apenas em palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá, 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 porque tu estás comigo, praga alguma me alcançará. Porque tu estás comigo, eu não temerei. Porque tu estás comigo, mal algum me virá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá, 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 viverá. Viverá. Essa é a única garantia que nós temos. Não importa o que ouvimos, o que vemos, rumores de guerra, guerras, tantas coisas ruins acontecendo no mundo, tanta tragédia. A única garantia que nós temos é de estarmos com Cristo. E como nós vamos estar com Cristo?
estando em comunhão com Ele, orando, buscando a cada dia, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso, se nós estamos com Cristo, não precisamos temer mal algum, e mal algum nos virá, porque Ele está conosco e Ele é a nossa segurança. Que segurança tenho em Jesus, pois dele gozo paz, vida e luz. Vamos orar e eu vou estar passando a palavra para o Michel dar o estudo bíblico de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, porque nós ainda estamos tendo oportunidade de proclamar a tua palavra, de compartilhar com aqueles que ainda querem ouvir a tua palavra, porque nós sabemos que no fim dos tempos o amor esfriará de muitos e a fé também, muitos perderão a fé. Mas enquanto tiver alguém interessado ainda em ouvir a tua palavra, nós estamos aqui para proclamar a tua sã doutrina, o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. E te louvamos, te agradecemos por todos que estão participando conosco, com os que ainda vão ouvir, e pedimos, Senhor, que esse vídeo possa ser alcançado por mais pessoas, para que ainda mais pessoas possam ouvir da tua palavra. Usa-nos, Senhor, como vaso de honra, idôneos para o uso do Senhor. Abençoa o Michel, dá a ele sabedoria, discernimento, para transmitir o estudo bíblico que ele tem preparado com tanto amor, com tanto carinho. Fala através dele, Senhor, e nós, como teus servos, ouvimos. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Obrigada, Senhor, por tudo. Abençoa cada um que está ouvindo, cada um que vai ouvir mais tarde, que cada um seja cheio da tua presença, da tua paz e da tua alegria. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo esteja com todos os irmãos e irmãs nessa manhã de domingo. E eu estou dando uma série de estudos, estou falando a respeito do homem como cooperador de Deus, o homem como lavoura de Deus, e hoje o tema que nós vamos trabalhar é o homem como casa espiritual. Para isso, eu gostaria que os irmãos abrissem a carta que Paulo escreveu, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Paulo escrevendo a essa igreja, essa segunda carta, ele faz a seguinte consideração: sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto,
estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Começamos alguns estudos e fizemos uma leitura que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19, e Paulo afirma ali que nós somos cooperadores, 1 Coríntios 3, versículo 9, que nós, homens, somos cooperadores de Deus, lavouras de Deus e edifício de Deus. Como cooperadores de Deus, nós vemos desde o princípio da formação do homem, ele foi formado para, juntamente em comunhão com Deus, lavrar o solo, cultivar e guardar o jardim do Éden, aonde ele havia sido colocado. Como lavoura de Deus, o homem recebe a palavra de Deus, essa semente incorruptível, que semeada em cada homem, ela se torna não só apenas um jardim florido, mas é regado pelo manancial do Espírito Santo, e ela germina, ela nasce, cresce e produz também como lavoura bons frutos. Como casa espiritual, que nós vamos falar hoje, o homem interior que habita um corpo físico, ele tem esse corpo que é formado pela carne, o homem exterior, e pela alma e espírito, o homem interior. Deus faz essa construção viva. Assim como casa espiritual, o homem interior psicoespiritual, isto é, a alma e o seu espírito, mora, ele reside e tem como domicílio o corpo físico, que é a carne, que é chamado por Paulo de homem exterior. E ele faz essa divisão, o homem exterior e o homem interior. E ele chama esse homem de exterior, esse contexto que compõe um ser humano nessa condição, como que se fosse essa casa onde habita a alma e o espírito desse homem dentro dessa casa, que é esse corpo físico visível que nós vemos. E faz esse contexto dessa analogia. Então ele afirma que nós somos como se fosse um vaso de barro com uma preciosidade dentro de cada um de nós para expressarmos plenamente corpo como carne, alma e espírito, essa expressar Deus aonde nós estivermos. Então o homem também não só é casa espiritual, mas ele é o santuário de Deus, onde habita o Espírito Santo. Jesus, quando ele fala em João 2:21, ele faz essa afirmação a respeito do seu corpo. E ele diz: destrua esse templo e em 3 dias o edificarei. Eles não estavam entendendo que ele não estava se referindo àquele templo físico que eles estavam conversando com Jesus. Jesus estava falando a respeito do seu corpo. Paulo em Atos, capítulo 17, 24, versículo 24 e 25, falando lá aos atenienses sobre o Deus que eles não conheciam, mas que eles adoravam, o Paulo faz algumas afirmações desse Deus que é único e que é aquele que criou os céus e a terra, e ele é o Senhor dos céus e da terra. E afirma que ele não habita em santuário feito por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas. Do mesmo modo, queridos, nós, homens espirituais, que é chamado desse homem interior, alma e espírito, que a gente se diz eu, é também aquele que habita num corpo que não é feito por mãos humanas. Habita num corpo físico, tecido pelo próprio Deus, para que a gente possa habitar. E é o que Paulo fala aqui. Sabemos que se a nossa casa terrena deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feito por mãos, eterna nos céus.
Então, ele mostra claramente que esse homem interior, aquele que eu chamo eu, que você chama você, que a sua alma e o seu espírito habita nesse contexto desse corpo, que é você também. Corpo vivo, porque Deus só faz estruturas vivas, construções vivas. E aí você mora nesse corpo que é vivo também, reside, isto é, você habita nele e tem domicílio nele. E dentro desse contexto, esse corpo físico, vivo, plasmado por Deus, você expressa quem você realmente é nesse lugar em que você está como essa casa espiritual. Então, essa representação que Paulo assim o faz. Então, vamos começar dizendo que o homem, como santuário de Deus, ele tem uma relação também nas mesmas composições que temos como se fosse uma casa terrena. Comparando o corpo humano com o tabernáculo que Deus fez, que era dividido numa parte que era chamado átrio exterior, uma parte que era chamado lugar santo e uma parte chamada Santo dos Santos, da onde Deus falava uma vez por ano com o sumo sacerdote. Então, essa representação desse tabernáculo que ele mandou construir na terra, aonde ele falava com o povo de Israel, é a mesma coisa que ele está se referindo ao nosso tabernáculo. É isso que Jesus se referiu como esse corpo como um tabernáculo. E nós podemos fazer uma analogia, uma comparação, que a nossa carne é como se fosse uma representação desse átrio exterior, aonde tem um lugar em que a gente oferece sacrifício. Então a nossa carne, ela é um contexto sacrificial. E também é o lugar onde faz a expiação do pecado. Mas para você entrar nesses lugares mais santo, mais interior desse contexto da sua casa, esse sacerdote, depois de fazer a expiação pelo pecado, não só dele, mas pela nação, ele também entrava num lugar chamado lugar santo. Mas antes de entrar nesse lugar santo, ele passava num lugar que tinha uma bacia feita de bronze com água. E ele ia se limpar, se lavar, e ao se lavar para entrar nesse lugar mais santo, que não é o ato exterior que está exposto à luz solar, ele ia entrar agora através de uma porta nesse lugar mais santo, fechado, que é um outro compartimento. Ele via o seu rosto e ele passava a compreender quem ele é, suas limitações, por isso que ele era um contexto sacrificial representativo. E aí ele ia entrar nesse lugar chamado o lugar mais santo. Comparativamente, nós podemos entender que esse lugar mais santo é o contexto da nossa alma, da sua e da minha alma. Ali nesse lugar mais santo, a luz já não era mais a do sol. Havia uma luz maior que iluminava o ser humano, uma representação de Cristo, que entra em nossos corações e ilumina os nossos corações, e é uma representação de um candelabro, que Jesus assim o explica como sendo aquele que tem o sentido da igreja, o corpo de Cristo. Então ele estava falando desse candelabro que estava nesse lugar mais íntimo, que dá a luz interior para o ser humano, que não é mais a luz do sol, mas é uma luz totalmente distinta que provém de Deus, que entra em nós e transforma e clareia o nosso interior. Mas ali também a gente se alimenta, nesse contexto da alma, daquele pão, que era uma mesa da proporção que o sumo sacerdote e o sacerdote se alimentavam. E tem uma mesa chamada incensário, onde se queima o incenso para oferecer em aroma agradável, em cheiro agradável, o contexto que nós conhecemos como oração. Então a nossa alma é aquilo que nós pensamos, sentimos, passamos a ter a vontade, decidimos para agir, e assim temos esse contexto agora transformado. A nossa alma tem que ser transformada. Enquanto o nosso corpo, ele é um contexto sacrificial para expressar visivelmente e contactar com o mundo, a alma, ela está na parte mais íntima, iluminado por uma luz que não é a do sol,
uma luz que provém de Deus, uma luz que ilumina o interior, representativo assim da presença de Deus, o pão, o alimento de Deus, e o incensário, o aroma agradável, Cristo, para que a gente possa entrar mais profundamente nesse tabernáculo, que é uma comparação agora do lugar santíssimo, aonde existe um propiciatório, uma arca, uma representação bem clara daquilo que corresponde o lugar de onde Deus fala com o ser humano. E ali é o lugar entre os querubins por onde Deus fala e expressa, que corresponde ao que nós chamamos o nosso espírito. Então nós temos essa representação como um tabernáculo, exatamente assim, um tabernáculo móvel, mas que não deixa de ser uma casa espiritual para expressar esse Deus. São essas revelações que nós temos para entender esse lugar chamado Santo e Santíssimo. O interessante é que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava uma vez só por ano para interceder por todas as pessoas e toda a nação de Israel. E ele entrava, fazia o sacrifício do povo e por si, como homem pecador, ele se lavava, entrava nesse lugar santo, onde tinha essa luz, que não era a luz solar, e depois ele passava por uma outra porta, depois fazia alimentar dos pães da proposição e da mesa do incensário, ele entrava no lugar mais santo, o Santíssimo, uma vez por ano, para interceder por toda a nação. Jesus, quando ele morreu, ele rasgou esse véu dessa interposição e também ele tirou o sacrifício que era feito com animais, simbolizando aquele que viria definitivo, para que o homem tivesse a consciência que agora ele não traz mais uma vida de um animal para ser ofertada. Ele traz o seu corpo, como diz Paulo em Romanos 12, 1-2, para ser ofertado, para não se conformar com o mundo e ser um sacrifício vivo, agradável e santo ao próprio Criador. E agora ele rasga esse véu e permite que o homem não precisa depender de alguém para entrar uma vez por ano nesse lugar, porque ele, como nosso sumo sacerdote, rasgou e entrou uma vez por todas lá, intercede por nós junto ao Pai, e agora nós temos a intrepidez, como diz Hebreus, de entrarmos nesse lugar, no íntimo da comunhão com o Pai, e falarmos com Deus a hora que nós quisermos. A hora que você quiser, você fala em nome de Jesus, em comunhão com Ele, identificado com Ele, tendo Ele no seu coração, no seu íntimo, entendendo o sentido dEle, como aquele que te chamou para ser a igreja, a representação dEle nesse mundo visível. Ele fala, pode entrar, falar com o Papai do céu, em meu nome, e Ele fará o que você precisa, ou daquilo que você necessita. Então lembre-se, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, como diz Paulo lá em Atos 17, 24 a 31. Porque Ele é que dá comida para todos, bebida para todos, e ainda ele cita os poetas dos atenienses e fala assim, como os poetas de vocês sempre falam, se você esticar o teu braço, estender o teu braço, você está em Deus, vive em Deus, e se move no próprio contexto do Deus, por causa da criação em que Ele fez e te colocou para que você assim o servisse e o representasse. Deus também, se revelando a respeito para você, Ele diz o seguinte em Efésios 4:1, Deus habita não só no eterno céus, no infinito lugar da sua graça, da sua eterna morada, na luz inacessível, mas Ele também habita no seu coração, habita em você. Efésios 4, de 1 a 6. 1 Coríntios 3,16, ele faz a mesma afirmação. Deus habita também em você. Você é o santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse, e que Ele habita em você. E no final, no Apocalipse, ele mostra claramente que todos aqueles que assim compreenderam o verdadeiro sentido da sua revelação, Ele, no fim dos tempos, após o julgamento final, haverá novo céu e nova terra, e Deus vai ser tudo em todos, como desde o princípio Ele sempre quis. E Ele formou o homem para ser essa expressão viva
desde o momento em que ele se encontrava no paraíso. Assim como o santuário do Espírito Santo, o seu espírito tem que ser exercitado, querido. A sua alma tem que ser transformada. Porque a alma perdeu esse contexto da compreensão por falta de uma orientação do Espírito de Deus falando com o teu espírito, já falamos sobre isso. E a sua carne tem que ser sacrificada como um sacrifício vivo. É o que Paulo fala, apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Por isso Jesus falou, corpo o Senhor me deu, seja feita a tua vontade, eis-me aqui, usa-me. E ele foi usado como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então o homem, como casa espiritual viva, precisa de muito pouco para viver. Como o homem não se cansa de muito ver, de ouvir, de perceber, de desejar, de querer ter, de querer possuir, acaba fazendo do seu ventre exatamente aquilo que a gente chama um Deus, porque ele se individualizou. Foi isso que o mal fez com ele. Ele foi feito para a glória de Deus. E o mal falou que ele poderia ter a sua própria glória. Então o primeiro Adão, antes da queda, ele tinha consciência de si. Ele falava eu. Nenhum ser criado fala eu, a não ser aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus e formado para viver como essa casa espiritual, esse tabernáculo, como um sacerdote. Então ele tinha consciência de si, ele falava eu, mas o mal veio e fez ele não só ter consciência de si, mas ele fez ter consciência para si, dizendo, você também pode ser como Deus. E afastou o homem dessa comunhão, desse amor de Deus. Então o homem natural, adâmico, bio, carne, psíquico, alma, e espiritual, seu espírito, o homem como um todo, foi expulso do paraíso porque ele passou a ter um conhecimento do bem e do mal, e Deus, por amor, não deixou ele comer da árvore da vida e viver eternamente afastado de Deus, porque ele foi enganado, seduzido, ludibriado pelo mal. Então Deus faz uma propositura de procurar o homem em primeiro lugar, para mostrar que quem se afasta de Deus é o homem, e não Deus do homem. E a primeira coisa que ele faz, ele pergunta, Adão, onde estás? Você estava comigo agora há pouco, em comunhão comigo, aqui no paraíso. Onde você está? Ele tinha feito roupas para si, com a sua mulher, e tinha feito cintas de folhas de figueira e se escondido entre as árvores que Deus havia feito e colocado nesse lugar chamado paraíso. E Deus, sabendo que ele agora tinha o conhecimento do bem e do mal, e que se ele comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente afastado de Deus, eternamente, Deus assim, por amor, o expulsou do paraíso, mas antes de expulsá-lo do paraíso, ele dá umas orientações para ele. Primeiro, ele não questionou por que ele comeu. Ele perguntou, onde estás? Por causa de uma consciência que o homem tem. Depois ele disse, quem te disse? E depois que falou que foi a mulher, então ele falou, o que você fez? Então, a partir daí, Deus começa a revelar o que seria daí para frente com relação aos filhos e filhas que nasceriam a partir dele. Então, ele acabou perdendo a comunhão e acabou perdendo, em parte, a imagem e também a semelhança do que Deus havia feito. E esse homem interior ficou assim um tanto deformado e o corpo físico sofreu o contexto da corrupção, da morte. Começando com uma morte espiritual, passou por uma morte psíquica, de alma, e depois culminando com a morte física. Então, antes de expulsar o primeiro Adão do paraíso, aí Deus, o Senhor Deus, revela quais são as consequências agora pela desobediência dele. Ele falou, olha, agora você quebrou essa lei e há uma série de acontecimentos que vão permear agora a tua vida. Então Deus revelou
a respeito de sofrimentos que ele passaria a ter, de dores que ele passaria a sofrer, do labor, do trabalho que ele teria com o suor do rosto, porque a terra, ela se tornou maldita por causa do homem, em relação por ouvir a sedução da serpente. Falou que o mal, a serpente, agora se arrastaria e se alimentaria do pó da terra. E o homem, como é formado do pó da terra, uma parte dele, essa parte, na realidade, gera paixões que luta contra a alma e contra o espírito. Tanto é verdade que Pedro fala isso no capítulo 2, versículo 11. Também o Senhor Deus, na sua infinita graça, nesse mesmo momento que ele fala as consequências, ele não deixa de revelar o contexto da sua graça salvífica, salvadora, dizendo que nasceria um Salvador. Da própria mulher que foi enganado, ele formaria o Salvador, e esse Salvador pisaria a cabeça da serpente. Foi o que Jesus Cristo fez e se completou esse contexto histórico que nós bem conhecemos. Então a promessa da salvação foi dada e ela já era conhecida antes da fundação do mundo. Onde está escrito isso? Na própria carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 20 diz que o sangue de Cristo já era conhecido como um sangue puro de um cordeiro que teria que ser morto. Também foi revelado desde a fundação do mundo com a morte de um cordeiro, para que Deus, assim, matando esse pequeno animal, esse cordeirinho, símbolo daquele que já era propositura, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia que o homem ia cair. Ele já tinha feito a provisão para recuperar o homem. Antes da fundação do mundo, ele já sabia. Antes de ele falar, haja luz, ele já sabia que teria que haver cruz. E o que é interessante, ele já providenciou a cura para essa situação do pecado na humanidade. E ele, fazendo a morte desse cordeirinho na fundação do mundo, diz lá em Gênesis 3:21, que ele veste o Adão e a Eva, antes de expulsá-lo, com uma vestidura de peles. Ora, se vestiu eles com peles, é porque eles estavam nus, tinham coberto o seu corpo com folhas de figueira, e não era assim que Deus falou que seria o resgate salvífico. Alguém morreria no seu lugar. E ele coloca e expressa isso num contexto de algo que ele já definiu antes de criar o universo, porque ele é conhecedor de tudo, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente, ele sabe todas as coisas. E em Apocalipse 13, 8, 9, ele fala claramente que todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, veja que há um livro na mão de Deus, que está escrito o sentido da história da humanidade, e que ela vai ser salva exatamente por esse contexto desse cordeiro, que vai permear toda a história humana. E aí nós vemos que essa parte humana começou com um homem que foi chamado para formar um povo, Abraão, que é chamado o pai da fé. Aonde que ele foi buscar fé? Jesus, ele é a essência da fé. Ele é o autor da fé e é o consumador da fé. E o Abrão foi chamado o pai da fé, que é aquele que principiou a formação de um povo exclusivo para Deus, e ele resgatou o seu filho com um cordeiro. E não é só isso também. O povo de Israel, depois de formado, Abrão, Isaac, Jacó, povo Israel, era uma nação, ficou escrava no Egito. E Deus o libertou usando um cordeiro. E havia essa promessa desse cordeiro para toda a humanidade. Então essa revelação de Deus já está feita. E Jesus vem e consuma isso, fazendo exatamente ele, como filho unigênito, se faz primogênito entre muitos irmãos e morre para resgatar agora a humanidade como um todo. E é chamado o Cordeiro de Deus. E aí nós temos essa consciência agora para que não temos que sacrificar nada. Nós somos aquela essência de casa espiritual, de tabernáculo, de sacerdotes que fazemos com a nossa vida a essência de oferecer honra e glória para Deus.
É isso. E Jesus veio para tirar o pecado e salvar a humanidade. Isso aqui está escrito naquele livro chamado Livro da Vida. No final, após um julgamento, nós lemos aqui que fala que importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo, como também haverá um julgamento final daqueles mortos que não quiseram Cristo. Depois disso, haverá novo céu e nova terra. E Deus vai ser tudo em todos. E todos aqueles que tiveram essa compreensão da revelação de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, vão entender que o Cordeiro permeou toda a história e até mesmo a história no Apocalipse, e vai encerrar no final do Apocalipse dizendo que o Cordeiro será a lâmpada a estar num contexto maior, juntamente com o Pai, e tudo vai ser envolvido pelo Pai, no seu amor. E tudo será envolvido por Deus, e todos serão chamados filhos de Deus, e viverá um contexto que era o princípio como ele havia preparado. Então você, como casa espiritual, vê, ouve, percebe tudo que está à sua volta. E Paulo diz, veja tudo, perceba tudo, mas retenha o que é bom. E se entrar alguma coisa que não é bom, tira da tua vida. Porque isso é muito importante nós entendemos, que agora eu quero falar não como um templo, um tabernáculo, mas pegar as mesmas figuras que Paulo está usando para comparar agora o nosso corpo com uma casa espiritual. A semelhança de uma casa, você tem, com o contexto da sua carne, a expressão externa, essa que convive com o meio, o mundo onde o sol está colocado. Essa carne ela pode ser muito bem representada pela varanda e pela sala, que é a tua casa, em que você habita nela. Exatamente um contato que você tem como casa espiritual, você tem um contato com outras pessoas e está num lugar específico se relacionando. Então você vai permitir pessoas estarem junto com você, do portão da sua casa para fora, com você na sua área, ou você na sala de visita, recebendo-as como visita, se relacionando com elas. Mas também a tua casa espiritual, ela é composta por uma parte mais íntima, que é a alma, aonde você toma as decisões, pensamento, faz escolhas, tem sentimentos, tem vontade. Essa parte mais íntima, que você comunga, que você se alimenta, é como se fosse aquela parte do tabernáculo, onde é uma luz que não é a do sol, mas uma luz divina que está em você. Também está em você essa essência, para que você possa, vivendo, chamar pessoas e conviver, você com Deus e você com pessoas, na parte mais íntima, na sua alma, que pode ser comparada com a cozinha e a copa, onde você senta para comer, compartilha o alimento, quer seja físico, quer seja espiritual, e você começa a ter o que nós chamamos, permitindo que as coisas entrem na sua casa, você passa a ter comunhão, não só com as coisas, mas com as pessoas. Alimentos fazem parte da sua vida, e a sua vida passa a ser um alimento para outras vidas, porque você vai compartilhar a tua vida. Mas não é só assim a casa. A tua casa espiritual também é formada por lugares que você precisa de vez em quando fazer uma higienização, não só do corpo físico, mas também do corpo espiritual. Para o corpo físico, você usa banheiro, lavabo, e você usa esses banheiros, e para fazer uma limpeza, você desveste das tuas roupas, você fica nu, você vê como que você é, para poder se limpar, para você se lavar, para você se purificar. Para a parte externa, você usa sabão. Para o homem interior, você usa a palavra de Deus para lavar, te banhar plenamente, para você ser uma pessoa que se apresenta de uma maneira santa, incorruptível. Então você tem os lavabos, você tem um banheiro, mas você também tem 3 tipos de quarto, que você pode ter quantos quartos você quiser, mas você tem o teu quarto, que é o lugar mais íntimo na tua casa, que é a essência do lugar onde você descansa, onde você reclina a cabeça,
aonde você dorme, é aonde você fala com Deus. Tanto é que Jesus falou, entra no teu quarto, no teu, não é no outro quarto, é no teu quarto. Fecha a tua porta e fala com o Pai Celeste que vê você em oculto. E quando ele te vê, ele não ouve o que você está falando, ele vê qual é o motivo do teu coração e vai te abençoar. Então fala uma oração que condiz com aquilo que realmente expressa a vontade de Deus, não só para você, mas para quem você está orando. Amém, queridos? Então você tem o teu quarto, mas você tem outros quartos em que você recebe pessoas, você hospeda pessoas, você hospeda anjos e você hospeda também o Espírito Santo no lugar mais íntimo. Você hospeda Cristo no seu interior. Você começa a falar, viver, expressar de tal modo que você já diz, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E aí nós vamos entendendo que além desses quartos, você tem o que nós chamamos o teu quarto, quarto que você hospeda as pessoas, que você tem prazer em comungar. Quantas pessoas queridas que você não tem dentro de você. E quantas pessoas que você não deixou entrar no teu coração, ficaram fora. E é interessante que Jesus também fala para a sua própria igreja, não me deixe por lado de fora, porque eu estou à porta e bato. Mas às vezes você vai encontrar, não é gente que vem ali permitida por você para entrar na tua casa, vai vir gente que vai querer roubar a tua casa, roubar a tua fé. Então, esse mal, às vezes, ele acaba achando brechas e rouba a tua casa, rouba a tua fé. Então, nós vamos perceber que também entra o mal. E não é só as coisas boas. As coisas boas diz que Deus é assim carinhoso, ele bate, ele pergunta, ele quer saber. O mal não, ele vem arrebentando. Então, nós precisamos entender que além desses quartos, aquele quarto que você hospeda, você também tem um quartinho, chamado quartinho de despejo da tua vida. É aquilo tudo que você guarda achando que um dia você vai precisar. Ou aquilo que você não quer, mas que você acha que teve algum valor, você acaba guardando lá. Às vezes você nunca mais vai usar aquilo lá, mas é por um contexto. Outro, você conserva aquilo, deixa guardado. E no final, você sabe que vai ter que jogar fora aquilo. Então já começa tirando aquilo que não vai servir para nada mesmo. Então na tua casa espiritual, eu disse que pode entrar alguém que você não convidou. Nem quer que você gostaria que ficasse lá. Mas nem permitiu também entrar. Você vai encontrar muitas vezes alguém que entra para roubar a tua fé, matar a tua esperança e destruir o amor ágape que Cristo construiu dentro dessa casa. Os ventos da vida, queridos, as tempestades, poderão de alguma maneira entrar na tua casa, ou através de uma goteira, através de fortes ventos, como também podem trazer apenas sujeiras. E você tem que constantemente estar limpando a tua casa. E é interessante que o Senhor usou Isaías para avisar o rei Ezequias, dizendo para ele, arruma a tua casa, porque você vai morrer. E nós esquecemos isso, queridos. Essa casa que Deus fez, ela precisa ser muito bem cuidada. E ele fala, se você destruir esse corpo, Deus também te destruirá. Destruir no sentido pleno, carne, alma, espírito. E muitas vezes, esse corpo é povoado por espíritos que não é o Espírito de Deus. Então nós precisamos entender que esses ventos da vida, essas tempestades, essas coisas, poderão danificar as construções que nós fazemos para morar como um todo. Mas precisamos tomar cuidado da nossa construção que Deus pediu para que a gente cuidasse e administrasse. O homem esqueceu que foi formado uma casa espiritual, um tabernáculo para que Deus habita. E ele passou a morar, residir, domiciliar na terra, no mundo. E para isso, ele fez o quê? Ele simplesmente esqueceu que ele tem uma origem, um domicílio celestial. E passou a habitar em lugares na terra e fez desse lugar a sua morada, a sua residência, o seu domicílio. E ele começou a fazer, a partir de lugares que ele permitiu estar para se proteger, se guardar, ter conforto, ele começou em grutas, passou em cavernas, depois ele começou a construir casas de pedras, tendas,
Ele passou a fazer casas de madeira, foi fazendo casas de gelo, iglus, como a gente vê na região mais onde tem o gelo, são casas que eles fazem. São casas térreas, às vezes casas sobradadas, com estilos góticos ou não. E aí ele vai construindo as suas casas, construindo para morar como esse ser e fazendo com que a sua vida seja aqui, e exclusivamente aqui, sem se preocupar de onde ele veio e para onde ele vai voltar, no seu contexto do domicílio. E hoje o homem já está numa impressora fazendo, desde 2015, casas em impressora 3D. Veja, o homem é muito inteligente, é muito capaz, faz muitas coisas. Mas o interessante é que isso aí não é o problema que ele faz para poder habitar e viver de forma melhor, confortável. É que ele faz tudo isso e depois diz, é meu. E na realidade, nós sabemos que nada nos pertence, tudo pertence a Deus. Morar, residir e estabelecer domicílio na terra são palavras usadas comumente, como sinônimos. Essas palavras se referem a um lugar temporário, onde o homem busca abrigo, refúgio, segurança, proteção, conforto para viver na terra, embora possa essas construções que ele faz com as suas mãos sofrer intempéries. Ventos, calamidades, enchentes, como vimos recentemente acontecendo. Então Jesus, quando fala em edificar a sua vida, ele fala de uma casa espiritual, ele fala de um homem interior. E essa construção segue os mesmos princípios que o homem utiliza. Precisa, primeiro de tudo, antes de fazer uma casa, ter um lugar seguro para construir. Precisa ter o quê? Um fundamento. Porque senão a casa cai frente às circunstâncias. Não pode ser construído de qualquer jeito, de forma rápida. Tem que ser construído paulatinamente. E se Cristo, que é o contexto da palavra de Deus, entrar na sua casa, você edificar o santuário para habitação, e o Espírito Santo fizer esse contexto de complemento, você estará seguro, em comunhão com Deus, em paz. Porque a casa edificada sobre a rocha estará firme, e estará habitada pelo Espírito de Cristo, estará habitada pelo Espírito Santo, não estará vazia, e nem aberta para o mal, porque você vai estar nessa casa também, juntamente em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, vivendo essa vida de uma maneira tranquila. Voltando para encerrar o que nós pedimos para que vocês vissem, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, nós começamos já falando a vez passada, que o homem deve despojar-se da maldade e se alimentar do genuíno leite espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, nós pedimos para você ler o 2 e o 3, capítulo 2 e 3 de Pedro. Pedro exorta para abster-se das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, pois é o ser vivendo nesse mundo um peregrino e forasteiro. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é liberto do cativeiro do mundo, tem os seus olhos abertos. Você é liberto da opressão para viver a comunhão com Deus, como eu já falei. Crescer em santificação, praticar o bem e viver a comunhão. Tratar todos com honra e amar os irmãos. Temer a Deus e honrar ao rei. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, 15 a 17. 1 Pedro 2, 18, Pedro fala aos servos. Ele fala, sejam vocês sempre submisso aos senhores de vocês, quer sejam aos bons e aos maus, por causa da sua consciência para com Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, ele fala às mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos, para que eles, que ainda não conhecem esse Deus maravilhoso, pela expressão da sua forma, do seu homem interior, espírito manso e tranquilo, você possa ganhá-los sem palavras. E aí fala mais, para que eles conheçam, sejam ganhos sem palavra alguma, usando desse espírito tranquilo e manso que você expressa para eles. E não é tentando levar ele para a igreja para melhorar ele, não. É você sendo a igreja a expressar para que ele tenha as transformações que são necessárias. 1 Pedro 3,7 fala aos maridos, igualmente, esse homem que você é, interior, com um espírito manso, tranquilo, como a sua esposa, ele fala, viva a vida como um do lar com discernimento. E aí ele fala mais,
Trata a sua esposa com dignidade. Por quê? Ele dá razão. Para não interromper as vossas orações. 1 Pedro 3,8 fala, finalmente, aí ele fala assim, de uma maneira geral, sede todos de igual ânimo. E eu gostaria de ler um trecho que está lá em Pedro, para nós encerrarmos o que eu pedi para os irmãos darem uma olhada. 1 Pedro, capítulo 3, o versículo de 9 a 12 diz o seguinte, não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, você quer amar a vida, ter prazer de viver e ter dias felizes, ele dá a receita. Refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, tá vendo? Despoja-se do mal. Então você comeu bem o mal, despoja-se do mal. E viva o bem, pratique o que é bom. Busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos do Senhor não repousam sobre crente. Todo mundo é crente. Mas ele repousa sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Quem vai fazer mal, ele continua falando, e vocês já viram, eu tenho certeza. Quem vai fazer mal se você pratica o que é o bom? Mas ainda que você venha sofrer. Continue praticando o bem. Seja uma pessoa que é bem-aventurada. 1 Pedro 3, de 13 a 14, ele fala, ainda que venha a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado você é. Por isso é necessário santificar Cristo como Senhor em vossos corações. Santifique Cristo em vossos corações. O seu viver não é mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Versículo 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticar o que é mal. Versículo 21 e 22, ele fala, o batismo não é a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ele acaba falando nesse capítulo 3, aquilo que eu pedi para vocês darem uma olhada. E aí no 4 ele continua falando muitas coisas que você pode continuar lendo essa carta, ela é muito rica. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Crer em Jesus, a nossa santificação, em tudo dai graça em Cristo Jesus e a prática do bem. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Jesus, lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, revelou exatamente para 7 igrejas, a totalidade da igreja que ele tem nas suas mãos e cuida. Ele fala aos pastores das igrejas, aos responsáveis da igreja, e nós como igreja, como responsável, ele diz o seguinte, você como casa espiritual, como tabernáculo de Deus, Apocalipse 2 e 3, primeiro, você como igreja, não abandone o seu primeiro amor, aquele amor que você recebeu de Deus, desinteressado, sem interesse algum, assim você viva e sirva os demais. Você vai passar por sofrimentos, não se preocupa, serão temporários e passageiros. Não se deixe dominar por doutrinas como a de Balaão, nicolaítas, titulações, hierarquias, e Jezabel, espiritualização da vida. Não seja morno espiritualmente. Cuidado para não morrer espiritualmente ou apagar o Espírito Santo da tua vida. E nem coloque Cristo para fora da sua casa, a ponto dele ficar como na igreja de Laodiceia, batendo na porta, porque o cara se tornou religioso, se revestiu de mobiliário religioso, e ele acaba achando que ele é. E Jesus disse, aquele que se acha, acaba se perdendo, porque acaba se achando psiquicamente. E o que ele faz? Põe Jesus para fora. E Jesus está à porta batendo, e quer voltar a ter a comunhão. E ele não está falando com uma pessoa que não é do mundo, que é do mundo, não. Ele está falando com aquele que é igreja. Ele fala, toma cuidado, não ponha Cristo para fora.
Então, por ter sua casa preenchida com mobiliário religioso, mas está vazia do Espírito de Cristo, você continua com medo, infeliz, sem paz, por não crescer em santificação e comunhão, não ter esse processo de manutenção dessa casa espiritual e desse tabernáculo de Deus. Tenha um coração puro, uma consciência boa para com Deus e uma fé sem hipocrisia. Uma fé não só confessada e professada, mas uma fé acrescentada com virtudes, conhecimento, domínio próprio, expressão do Espírito Santo em nós, até o amor ágape, para que isso cresça cada vez mais, para que você conheça Cristo e Cristo seja plenificado em sua vida e ainda mais com a prática do bem, para expressar Deus aonde você se encontra. 1 Timóteo 1,5, ele fala isso exatamente preparando as igrejas para não esquecer desse amor ágape, que não pode ser esquecido. Enquanto Cristo não entrar na casa, na sua casa, feita espiritualmente, e for o Senhor da sua vida, e o Espírito Santo não edificar o santuário de Deus, você não será sacerdote e não terá paz. Deus perguntou a Adão, onde você está quando ele se afastou? Depois ele perguntou, quem te disse para viver desse jeito? Aí ele deu as razões que nós já falamos. O Adão deveria responder nessa primeira pergunta, onde estás quanto ao lugar? Ele devia falar, eu estou no paraíso. Você estava em comunhão comigo, mas você está escondido, então você já não está mais em comunhão comigo, você está afastado de mim, você está onde? Ele falou, me escondi, eu me mesclei nesse paraíso. Os termos, querido, para nós encerrarmos, moradia, residência e domicílio, se referem a lugar, embora não são sinônimos. Então eu quero deixar algumas coisas que são interessantes para nós meditarmos, encerrando assim o pensamento de uma casa espiritual. Moradia. Moradia é a casa, essa parte física, visível, que o homem constrói, ou que Deus formou e colocou o homem interior dentro dela, que é, por exemplo, o nosso corpo físico, visível, a casa visível. O átrio exterior, aonde há o sacrifício, onde há a relação da luz solar, exatamente a área e o lugar de visitação. É exatamente isso que ele está falando. A moradia é a casa, a parte visível em que você mora, em que quem olha para você vê uma pessoa. Não, vê uma casa, vê um tabernáculo, mas não consegue discernir, porque ele só consegue ver o quê? O visível. Ele não consegue ver além do visível. Quem é que mora nessa casa? Apenas o visível. E aí ver ainda se a casa é bonita, não é bonita, se vale a pena bater uma palma, ter amizade. Mas se for uma choupana, uma coisa assim muito, não vai ver quem está dentro. Quer ver como está por fora. É assim que o ser humano vive. Jesus questionou isso. A residência parece que é a mesma coisa de moradia. Não, a residência é onde essa pessoa habita nessa casa. Na parte mais interior, que precisa ser conhecida melhor, relacionar com outras pessoas. Por isso que é muito interessante entender também que domicílio é esse lugar do homem interior que habita essa casa e que tem e exerce as obrigações legais, vocacionais, de negócios, fazendo com que esse contexto em que ele reside, alma, possa estar numa casa, moradia, corpo, e esses três elementos, quer como um tabernáculo de Deus, quer como uma casa espiritual, expresse numa sociedade a essência de quem nela habita. O homem tem consciência que pode fazer o bem, e quando faz, vê que nele habita o mal. Romanos 7, do contexto 18 a 21. Romanos 7:11, você vai ver que o Espírito Santo vai vivificar os nossos corpos. Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala, Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, para que você tenha agora uma nova vida, começando pela ressurreição do teu espírito, a transformação da tua alma, e fazendo com que esse corpo seja agora o sacrifício vivo para revelar numa sociedade a essência de quem você é, a sua identidade, a sua natureza e um propósito novo que Deus colocou. Amar não quer dizer que você é amor ágape.
Separar-se de muitas coisas, de pessoas, não quer dizer que você é santo. Julgar não quer dizer que você é justo para fazer a justiça. Como crente, Pedro acreditava em Jesus Cristo e o amava. Confiava em si mesmo, mas não se conhecia. Chegou a ponto de propor a salvação ao Salvador, mas a sua casa espiritual ainda era usada pelo mal. Deus estava usando ele, falando: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Em seguida você vai ver que o próprio mal também estava usando a mesma casa e foi repreendido severamente pelo Senhor. Tudo isso que eu falei é para revelar essa realidade que nós, como casa espiritual. Então eu gostaria de encerrar falando o seguinte: Pedro falou, Paulo falou, Tiago falou, Jesus falou, os apóstolos falaram, todos. E nós continuamos falando a mesma verdade. Nós fomos formados para a glória de Deus, para ser cooperadores de Deus, para sermos lavoura de Deus e produzirmos frutos dignos de arrependimento. Voltarmos a ter a identidade, a natureza e o propósito que Deus queria lá no princípio. Aquele homem que ele fez, o primeiro Adão, ele diz: façamos. E Jesus foi a expressão plena daquele façamos. E agora Deus fala: olha para Jesus, receba-o como essência na sua vida, imita-o, tenha o mesmo pensamento, sentimento e vontade que nele existiu, para ser um filho de Deus e expressar Deus através dessa casa espiritual viva que Deus formou e também desse tabernáculo onde ele possa habitar para expressar e ser uma expressão de adoração com o sacerdote. Em tudo que você faz, louva a Deus. E tudo que você é em comunhão com Deus, expressa uma adoração a Deus e glorifica o nome dele. Como lavoura e como edifício de Deus, seja essa essência que Deus assim o formou. E não imagina outra coisa a não ser essa realidade que a Bíblia revela para nós. Seja cooperador de Deus, uma lavoura de Deus a produzir frutos e também, principalmente, o que ele pede: sede santo e sede perfeito. E o perfeito é ter e ser esse edifício como casa espiritual e também ser a essência de um templo. Então, você não, querido, você não habita num templo feito por mãos humanas. Como Deus também não habita em templo feito por mãos humanas, nem é servido por homens. Você habita num corpo que Deus fez. E aqui ele termina dizendo que, na realidade, se esse corpo se desfizer, esse tabernáculo se desfizer, Deus fará um outro sem mãos, de tal modo que a gente tenha um corpo eterno, onde Deus será tudo e em todos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que você reflita bem nisso e entenda você nessa perspectiva e não nessa expectativa, como muitos pensam, de ser crente, mas na perspectiva de ser um santo, um justo, um filho de Deus, a expressão de Cristo nessa vida. Amém? Amém. Irmãos, se a casa de alguém estiver desabando, como lá em Petrópolis, todas aquelas casas desabando porque foram construídas na areia, em terreno frágil e não foram construídas na rocha. Então, se a casa de alguém estiver desabando, começa a construir uma nova casa espiritual, uma casa na rocha, que é Jesus Cristo. Que se a nossa casa for construída na rocha, pode vir chuva, pode vir tempestade, que ela vai permanecer firme. E vamos ler essa semana, já que eu tinha esquecido de ler, acho que muita gente também. Então vamos ler 1 Pedro inteirinha essa semana, porque só lendo a Bíblia nós vamos estar construindo essa casa forte na nossa vida. Então vamos estar encerrando o nosso culto. Eu vou fazer uma oração. Se você está com algum problema, com alguma necessidade, esteja orando agora, eleve o seu pensamento a Deus, sempre em nome de Jesus,
e Deus estará ouvindo a sua oração, a minha oração também. Senhor nosso Deus e nosso Pai, santificado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem guardado a nossa casa, porque nós construímos a nossa casa na rocha e nós sabemos que essa rocha que é Cristo nos fará permanecer inabaláveis. E se alguém ainda não construiu a sua casa nessa rocha, que possa começar a construir desde o alicerce, levantando as paredes, construindo o telhado, e que essa casa possa ser forte, resistente a todas as intempéries do tempo. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Abençoe cada pessoa que assistiu essa palavra, cada pessoa que ainda vai assistir. Dá sabedoria, entendimento, discernimento espiritual. Se alguém está sofrendo alguma tribulação, está passando por alguma enfermidade, que as tuas mãos santas e poderosas sejam estendidas sobre essas vidas, levando cura, paz, alegria, fortalecimento mental, espiritual, livrando de todo o mal. Fica conosco, Senhor, no decorrer dessa semana. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus, e rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.